Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a meditação em uma palavra bastante forte, que está no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos faz refletir sobre a armadura do cristão, de como resistirmos aos dardos inflamados que o maligno lança sobre nós todos os dias e a todo tempo. E eu parei para rever os meus estudos do que eu já havia lido sobre a armadura do cristão. E eu me deparei com um desenho de como eram os soldados romanos, para que o apóstolo Paulo tomasse como referência um soldado preparado para a guerra, com armamento, munição, suprimento, defesa suficientes para saírem para guerrear pelo exército romano. E naquele momento, Paulo, nascido em Roma, fez uma analogia de como se vestia esse soldado, e em uma visão transcendental, ele parou para compreender, numa visão de Deus, o que nós precisamos, já que o nosso conflito, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades e as hostes espirituais da maldade. Então, nesse momento, façamos a leitura no livro de Efésios. Eu já comentei um pouco do versículo 10, mas eu gostaria de pegar mais especificamente dos versículos 14 ao 17, onde nós teremos maiores detalhes dessa armadura. Diz assim na versão da minha Bíblia: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como podemos notar, não falta nada nessa armadura, ela é completa. De fato, sendo uma armadura, as partes, componentes dela, elas não aparecem em nada por acaso. E eu faço um convite para que agora vocês possam imaginar comigo essa armadura, para que nós possamos entendê-la mais detalhadamente dentro de uma ótica espiritual. Primeiro, ter a cintura cingida com a verdade. A primeira instrução que nós recebemos referente à armadura de Deus para o cristão é ter nossas cinturas cingidas com a verdade. Compreender o papel de um cinturão em uma armadura física nos ajudará também a compreender o significado de cingirmos com a verdade na armadura de Deus. Militarmente falando, o cinturão militar era um cinto forte, projetado para sustentar o corpo, também para proteger, cobrir algumas áreas do abdômen que porventura pudessem ficar desprotegidas pela couraça. E alguns cinturões de fato parecem ser incorporados à própria couraça, para que a mesma ficasse mais firme. A importância dos cinturões como parte da armadura é tanta que a preparação necessária para o combate
é chamada de cingir-se. A função desse cinturão era manter o corpo firme para o combate. E passando agora da armadura física para a armadura de Deus, que nos diz para termos cingida a cintura com esse cinturão da verdade. A cintura não é o nosso corpo físico, mas os lombos do nosso entendimento, como diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13. O cinturão que qualifica essa proposta é a própria verdade. Que João diz no capítulo 17 e no verso 17, a palavra de Deus é verdade, é a verdade. Em outras palavras, nós não estaremos prontos para o combate com o cinturão apertado se não tivermos nosso entendimento cingido com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Segundo tópico, ter o corpo revestido com a couraça da justiça. A segunda parte da armadura, que é a couraça da justiça, conforme já mencionamos, não se trata da nossa própria justiça, vindo de nossas boas ações. A palavra de Deus diz que boas ações não nos fazem justos. E isso está no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 28. A justiça que a palavra de Deus aqui fala é a justiça que recebemos no novo nascimento. Isso é quando cremos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, o Salvador, o confessamos como nosso Salvador, Filho de Deus. Então essa justiça nos é dada dessa forma. E a função da couraça é proteger o corpo e especialmente o coração. Eu lembro bem de uma passagem no livro de Provérbios de Salomão dizendo que de tudo que se deve guarda o teu coração, porque é dele que provém as saídas da vida. Quando o inimigo consegue nos ferir no coração, ele consegue atingir uma área mortal que pode nos causar uma morte muito além da morte física, a morte espiritual. Um coração atingido pelo inimigo, ele pode adoecer todo o seu corpo, porque todas as artérias vitais recebem o que é necessário através do seu coração. É por isso que nós vemos tantos irmãos feridos, pessoas que têm ministérios belíssimos, profundos, intimidade com Deus, e nós não entendemos quando de repente essas pessoas tropeçam na fé, ou quando saem da congregação de tantos anos, e nós não sabemos, alguns não conseguem compreender o porquê. Mas talvez essas pessoas tenham tido o seu coração atingido. Talvez a couraça da justiça não tenha sido suficientemente forte para resistir a uma investida diabólica. Eu não estou aqui dizendo que isso não possa acontecer. Deus sabe tanto que somos propensos a passar por esse tipo de situações que deu ao apóstolo Paulo toda essa visão. Nós precisamos colocar essa couraça. E tendo entendimento de que você e eu somos justificados diante de Deus, independentemente de nossas obras. Nós temos o nosso coração, a parte mais profunda de nosso entendimento.
É nele onde guardamos as coisas boas e as coisas más. Portanto, que guardemos o nosso coração. Ter os pés calçados é o terceiro ponto, de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Aqui nós vemos que é necessário calçarmos os pés para facilitar a nossa caminhada. No caso da armadura de Deus, o calçado que devemos ter em prontidão é o Evangelho que nos traz a paz, que nos dá condições de caminharmos sobre pedras, sobre estradas difíceis, sem ferirmos os nossos pés, se não tivermos eles calçados. Às vezes, é fácil dar a outras coisas prioridade maior do que ao Evangelho. Assim, quando Deus nos chama, não escutamos porque nossas mentes estão em outros compromissos. Quantas vezes o Senhor nos convoca a anunciarmos o Evangelho e tantas outras ocupações tomam nossas prioridades. Às vezes é o trabalho, às vezes é a família, às vezes é o estudo. Deus não diz que nós não devemos trabalhar, não devemos cuidar da nossa família, não devemos estudar, não. Todavia, nós devemos nos assegurar que a nossa principal preocupação deve ser os interesses de Deus. Isso não nos impede de trabalharmos, estudarmos, cuidarmos de nossa família, termos um futuro, cultivarmos um futuro promissor em nossas carreiras profissionais ou acadêmicas. O importante é que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir o que Deus quer de nós, para mantermos a palavra de Deus calçando os nossos pés, porque também nesses outros ambientes, se não tivermos esse calçado em nossos pés, poderemos nos ferir ou não sabermos como nos conduzir em cada um deles. O calçado do Evangelho da Paz, ele nos ajuda a termos uma postura cristã e a sabermos como nos conduzir dentro e fora do ambiente da igreja. Um outro ponto, embraçar o escudo da fé. É a quarta parte da armadura. Fé significa dizer eu creio no que Deus tem dito na Bíblia. Ou em uma situação específica, você dizer isso por meio do seu espírito. Abraçar o escudo da fé simplesmente significa acreditar no que Deus disse. Conhecer a palavra não é necessariamente fé. Podemos conhecer toda a Bíblia, mas não termos fé, não acreditarmos no que Deus pode fazer. O conhecimento da palavra é um pré-requisito da fé. Afinal, sem o conhecimento da palavra, em que iremos acreditar? Se a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Não podemos confundir a palavra de Deus com ideais teológicos, com dogmas religiosos. Eu não estou aqui falando de religião. Cristo não se intitulou a religião. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E é assim que eu tenho crido num Deus, num Cristo que está acima de todas as religiões, de todos os credos, de todas as crenças que se possam designar, dizer. Cristo está acima de todas elas. E aí, somente acreditando no que a palavra de Deus diz é que teremos a proteção igual a de um escudo, de um guerreiro. O quinto tópico
É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O genitivo aqui usado é o mesmo da origem e significa a espada que vem do Espírito. Isto é, a espada que vem de Deus, que é o próprio Espírito. Essa espada é a palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é a melhor arma ofensiva que podemos ter e é a única que pode vencer o inimigo. Lembremos, pois, de Jesus no deserto, naqueles 40 dias. Como foi que Satanás chegou perto de Jesus? Satanás conhece a Bíblia. Ele disse o quê? Transforma as pedras em pães. Está escrito, né? Quantas vezes nós recebemos alguém, principalmente em momentos de dificuldades, vem um enviado do inferno que quer usar a própria palavra de Deus para lhe desafiar, para tirar a sua paz. Ele lhe atacou, é o inimigo te atacando, querendo usurpar a palavra de Deus. Se você não souber como usar o escudo da fé para bloquear isso, e ao mesmo tempo empunhar a espada para contra-atacar, para dizer para ela a mesma coisa que Jesus disse, sim, está escrito também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembrem-se, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela é suprimento, ela é munição, ela serve para você se defender e também para você atacar o inimigo. É imprescindível o conhecimento da palavra como pré-requisito para sabermos como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O diabo é um inimigo real. O mundo espiritual é uma realidade. Ele não brinca de nos atacar. Está constantemente nos rodeando, ao nosso derredor, rugindo como leão procurando, buscando a quem possa tragar. Verdade é que no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no verso 10, já está traçada a derrota dele, que ele será lançado no lago de fogo. Contudo, nesse meio tempo, nós não podemos ficar desprotegidos. Deus nos deu a sua armadura para que sejamos capazes de resistir ao diabo. Como está escrito em 1 João, no capítulo 4, verso 4. Ele diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Em Romanos 8, versos 35 e 36, a palavra de Deus nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Muitas coisas negativas são colocadas aqui, mas elas são colocadas como pontos que, apesar de termos consciência que são reais, nem mesmo assim eles nos separarão do amor de Cristo. E em todas essas coisas, diz a palavra de Deus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E estou bem certo
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não prometeu que nós não teríamos perseguições, mas Ele disse que mesmo sendo perseguidos, nós já somos mais do que vencedores, porque Ele nos ama. A vida que Ele tem para você e para mim não é uma vida oprimida pelo diabo. Esta era a vida que tínhamos antes de acreditarmos, de aceitarmos, de vivermos o Evangelho. O que Ele tem para você e para mim é uma vida abundante, é a plenitude de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, diz: "É a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento." Deus sempre nos fará triunfar. É isso que Ele está dizendo aqui. Se buscarmos a sua palavra. Mais uma vez, é preciso termos consciência de que dias maus virão. Nós já temos visto e vivido dias maus, porque existe um inimigo. Todavia, mesmo assim, se nós formos sóbrios, vigilantes, revestidos de toda a armadura de Deus, resistindo ao diabo e obedecendo a Deus em todo o tempo, Deus nos conduzirá ao triunfo. Que essa palavra possa ter alcançado a cada um de vocês. E há muitas outras vidas que talvez o próprio Espírito Santo direcione para que vocês compartilhem. A paz do Senhor a todos e um grande abraço em Cristo. Amém.